Valeu, obrigado. Desculpa, gente, estava só esperando chegar alguém da organização para poder começar. Bom, primeiramente, boa tarde. Estou um pouco nervoso, então se eu cair aqui no chão, peço que meu colega termine a apresentação. O nome dele também é Bruno, tá? Então, fiquem tranquilos. Bom, essa palestra é meio para uma conversa, assim, para um relato pessoal também de como é que é sair da academia. Tipo, agora meu primeiro emprego como cientista de dados, você está acostumado com aquela rotina de ver 50 mil equações, tem que se preocupar apenas com desempenho estatístico de modelos. E como é que eu supero isso? Como é que eu faço meu primeiro deploy em produção? Quais são as técnicas? O que é que eu tenho que me preocupar quando eu estou trabalhando com essa parte de machine learning para me resolver os meus problemas do dia a dia? Porque minha empresa não quer saber, né? Porque geralmente as empresas pensam, pô, o cara fez pós-graduação, fez mestrado, doutorado, então ele é super-homem, então ele vai resolver nossos problemas, já que a gente paga bem para eles. Beleza? Então, vai ser um talk bem rápido, a gente vai poder conversar, não vou poder mostrar código, mas caso vocês queiram, a gente pode conversar perfeitamente depois daqui, tá? Sem problema nenhum. Podem mandar e-mail também, eu sempre respondo e-mail rápido, na medida do possível, mas eu tento. Me apresentar rapidamente, meu nome é Bruno, eu tenho 27 anos, eu sou manauara, nascido lá no meio do mato mesmo, lá de Manaus. Atualmente moro em Indaiatuba, interior de São Paulo, fui transferido faz quase 6 meses. Eu sou engenheiro de computação, formado pela Faculdade FUCAP, lá em Manaus. Tenho mestrado em informática também pela Universidade Federal do Amazonas, a universidade no meio da floresta. Então é um lugar que eu amo bastante. E sim, Manaus tem internet, sim, nossa taxa de download é boa e não, Manaus não tem só índios, tá bom? É uma cidade maravilhosa de se morar, só é quente igual o inferno, que a gente fala que é colado com o inferno, mas é uma cidade muito boa. E hoje eu moro aqui em Indaiatuba, também sou apaixonado por essa cidade, estou falando quase igual um paulista, rápido também. Então, vai ser uma conversa bem legal. Só terminando minha apresentação, atualmente eu faço doutorado em informática, eu trabalho com a parte de análise de sentimentos baseados em aspectos, então se tem alguém que trabalha com NLP, quiser trocar figurinha aí, trabalha com classificação, usando Deep Learning ou Machine Learning tradicional, estamos abertos para isso. Sou cientista de dados na Lumini Business Science, que é uma empresa focada em desenvolvimento de soluções inteligentes e independentes para a área de segurança do trabalho. Então, uso de Machine Learning para resolver problemas como, por exemplo, o usuário está dentro de um chão de fábrica e, usando processamento digital de imagem, a gente coloca uma câmera que está supervisionando aquele funcionário, ele está numa região de risco, por exemplo, numa área onde tem líquidos que podem prejudicar a vida dele, ele tira um equipamento de segurança, imediatamente aquele nosso algoritmo de Deep Learning já pega lá e, opa, o cara precisa estar alertado. Então, já avisa a galera de segurança do trabalho e resolve o problema. Eu sou pesquisador júnior também no grupo DNS Lab and Data in Network Science, que é o grupo de pesquisa lá em Manaus, que trabalha com essa parte de redes complexas, teoria dos grafos e otimização combinatória. Trabalhamos também com a parte de análise de sentimentos e eu vou explicar, já vou mostrar um pouco mais no final sobre o nosso grupo de pesquisa. Sou youtuber na horas vagas, faço parte do grupo... Sou youtuber nas horas vagas. Hã? Faço parte do grupo Dev2Go Academy, então vocês podem dar uma de youtuber agora, vocês podem visitar a nossa página, dar o nosso likezinho. Deixe seu likezinho, faça sua inscrição lá. Dev2Go Academy é um grupo de 4 pessoas, são entusiastas de tecnologia. A gente tem vídeos para todos os gostos, de todos os tipos de tecnologia. A minha parte é a parte de Machine Learning, então se vocês estão interessados em trabalhar com essa parte de classificação de texto, podem dar uma olhadinha lá. É bem básico, mas é feito com muito gosto, porque a gente tenta pegar aquele público de, poxa, eu sou entusiasta, sou de tecnologia, estou trabalhando, estou na minha graduação, estou numa pós, mas eu tenho uma certa dificuldade com o inglês ainda, então os melhores cursos são em inglês, então vou tentar dar uma ajudada lá, a gente faz a tradução, a gente pega o que a gente aprende na academia, no dia a dia e vai passando para lá, então espero que vocês gostem. Então, vamos começar, que é o mais interessante. Academia e empresas. Quando a gente chega nesse cenário, por exemplo, na academia a gente está estipulado com o cenário de querer trabalhar apenas com a parte de desempenho estatístico das coisas, de focar apenas na parte de... Meu modelo está funcionando bem, deu um F1 legal, não interessa qual é a quantidade de dados, porque são cenários muito diferentes. Quando a gente está na academia, a gente está estipulado ao cenário de tenho poucos dados, quando eu vou para a empresa, tem uma massa de dados gigantesca. Aí começa já as pontes a fazer a diferença. Na academia, sou preocupado com desempenho estatístico, eu vou para a empresa, eu quero performance. Eu estou na academia, meu orientador chega lá e olha, você tem que desenvolver um modelo que seja eficiente, não sei o que, começa aquelas equações complexas, modelos extremamente grandes, que demoram tempos de processamento. Quando eu chego na empresa, eu quero modelos simples e eficientes. Quando eu estou na academia, eu penso em equações robustas, eu penso em como é que eu posso otimizar aquele meu código para ganhar aquele 1% só para me dizer, bati o estado da arte. Quando eu chego na empresa, eles não querem saber disso. Eles querem qual é a melhor ferramenta que você pode utilizar para superar o problema que eu estou te passando.
Quando a gente está na academia, eu tenho pouco processamento. Geralmente as empresas, as academias não têm tanto, as universidades não têm tanto recurso para te fornecer aquele servidor gigantesco para te trabalhar com deep learning, para te fazer aqueles seus processamentos, trocentas mil GPUs. Quantas empresas têm dinheiro para fazer isso? Enquanto tu chega lá, tu está acostumado a trabalhar com dados estáticos. Está com aquele cenário de, poxa, classifiquei 5 classes, sou o super-homem, sou o rei de machine learning, estou pronto para trabalhar com o que eu quiser, agora pode mandar que eu resolvo. Quando você chega lá na empresa, pá, fluxo de dados. Você nunca trabalhou com séries temporais na sua vida e agora você vai ter que trabalhar. Quando você está trabalhando, e o foco principal da academia é tipo assim, resolvi o problema da minha vida, agora eu vou ser rico. Não, você vai morrer escrevendo artigo. E quando você chega na empresa, você tem que trabalhar com outras coisas. Artigo não é mais o seu foco, você tem que resolver o problema da empresa, você tem que baixar o custo, porque você é um profissional muito bem pago, então você tem que resolver os problemas dele. E artigos não é o suficiente. E uma das coisas que mais me frustrou quando eu cheguei no mestrado, e como continuei também no doutorado, foi quando o meu... Essa parte vocês podem cortar do vídeo, por favor. Meu orientador falou bem assim, é indiferente o que tu está aplicando. Não me interessa se você vai resolver o problema da fome mundial com seu modelo estatístico, com seu algoritmo. Eu quero que você simplesmente resolva o problema. Resolva o problema, mas se você vai resolver a fome no mundo como consequência disso, não me interessa. Eu só quero saber se ele é eficiente, se ele tem um baixo custo, qual é a complexidade dele no pior caso. Enquanto nas empresas, as empresas querem que você resolva o problema no mundo. Então são cenários bem diferentes. Para resumir, mais ou menos, ignore isso aqui, tá? Esse daqui deu overfitting, com certeza. Foi um experimento que eu fiz assim, quando eu estava terminando meus slides, estava programando lá de noite, deu overfitting, com certeza que não tem como eu dar um em tudinho. Então, mais ou menos na academia se resume a isso. Você tem poucos dados, quando o seu algoritmo chega naquele ponto assim, poxa, consegui uma medida F1 lá de 0,98, 0,97, pronto, estou feliz, escrevi meu artigo, a comunidade aceitou, você vai lá na conferência, lá apresenta e pronto. Quando chega na empresa, a empresa quer que você reduza a variância e aumente o modelo de generalização. Aí começa a ficar complicado. Aí você olha para o seu chefe e fala, oi, tudo bem? O negócio está difícil do meu lado. Porque quando a gente pensa em modelo de generalização, a gente pensa em que eu tenho uma grande massa de dados, como é que eu consigo medir que o meu modelo está sendo eficiente, como é que eu consigo medir que ele está aumentando a capacidade de generalização dele? Geralmente, nos primeiros testes que a gente faz, a gente aumenta a quantidade de dados e está vendo se a partir de que momento vai acabar a variância daquele modelo. Enquanto na academia, você se preocupa se eu tenho mil tweets e eu vou classificar se é positivo ou negativo. Enquanto eu chego lá na empresa, eu tenho um problema lá de 300 classes e você tem que resolver esse problema. E ainda tem que se preocupar com a capacidade de generalização e, reduzir o problema da variância e aumentar a capacidade de generalização. E aí que o Python entra com o melhor, para quem tem criança em casa, tem menina em casa, vai entender essa piada, né? Que Python é meio que Hannah Montana, né? Une o melhor dos dois mundos, né? Sabe como é que as coisas funcionam? Então, ele une realmente porque ele fornece ferramentas que você consegue tanto ver na academia como é que funcionam as coisas, ver como é que você consegue unir esses dois mundos, porque ele fornece uma estrutura que o legal do Python é o seguinte, ele enxerga que mais ou menos tudo no mundo consegue ser explicado através de álgebra. Isso é o mais interessante do Python. Por isso que Python faz tanto sucesso com essa parte de ciência dos dados. E o mais foda de quando você está trabalhando com eles é porque ele fornece uma estrutura de padrão. Por exemplo, eu quero trabalhar com a Scikit-Learn, que é uma ferramenta para você trabalhar com machine learning, tem todos os algoritmos lá dentro para você estar trabalhando. E ele fornece meio que uma base para fazer isso. O SciPy e o NumPy são estruturas tipo assim, olha, tudo que você precisa, é só você entender como é que o SciPy e o NumPy funciona para você aplicar qualquer algoritmo de machine learning do Scikit-Learn. E fora as outras APIs, quando você quer trabalhar com Deep Learning, você já muda um pouquinho do conceito, você já sai daquele conceito de matrizes esparsas e você começa a trabalhar com os conceitos de tensor. Então, a gente percebe que o Python, ele organiza tudo pra gente, estrutura muito bem isso pra gente, e o mais legal de tudo, ele já pensa tanto no pessoal que está na academia, quanto o pessoal que está na indústria lá, está sofrendo lá, está com o seu primeiro emprego como cientista dos dados e não sabe nem nada do que fazer. Ainda tem que resolver os problemas e ficar calado e sorrindo o dia todo. Porque ele organiza tudo já pensando no pior caso. Então, só colocando um modelo prático, assim, de pensando no pior caso, digamos que a gente está pensando na ordenação de um vetor, eu tenho um vetor e eu preciso achar o menor elemento desse vetor. O melhor caso seria se esse menor elemento estivesse na primeira posição do vetor. Então, pronto, resolvi boa parte do meu problema. O pior caso seria se esse menor elemento estivesse na última posição do vetor. Então, é mais ou menos nisso que ele pensa. Quando a gente está trabalhando com esse conceito de
de usar essas ferramentas, ele já organiza tudo isso de uma forma que deixe bem organizado, bem estruturado para você trabalhar e você consegue unir o melhor dos dois mundos. E agora, vamos para a parte que realmente interessa, né? Como é que eu saio daquele meu mundinho de escrever artigos, escrever journal, escrever periódicos e eu começo a pensar, transformar isso em produtos. Então, eu vou mostrar 2 cenários práticos para vocês de realmente como é que isso se estruturou na minha cabeça, como é que isso começou a criar forma disso. Caso vocês queiram ver códigos, não tem problema nenhum, posso compartilhar todos os códigos que eu tenho com essa parte de Machine Learning. E como é que eu saí desse mundo? Por onde que eu começo, né? Quais são os passos que eu tenho que me preocupar? E o que eu devo prestar atenção? Porque geralmente quem está trabalhando, está dando os primeiros passos com Machine Learning, pensa, SVM resolve tudo. Joga lá para o SVM, vai, seja feliz. Esse algoritmo vai resolver todos os problemas, vai acabar com a fome do mundo. E não é assim que o mundo funciona. Vocês vão descobrir que isso já foi falado desde o primeiro dia, a Bárbara falou no primeiro dia, ou lá no Case Recommender também. Como você estrutura seus dados é o mais importante. Machine Learning sozinho não resolve o problema na fome no mundo. É todo um conjunto de técnicas. Por isso que NLP é uma área que se estuda sozinho. A parte de extração de características é uma coisa também que se estuda sozinho, tanto que eu estou focando 4 anos da minha vida do meu doutorado só na parte de extração de características. Vou já falar um pouco do meu doutorado dentro da apresentação. Mas, focando nisso, eu meio que construí um bloco assim, de instruções de como é que funciona, mais ou menos como é que se estruturou isso na minha cabeça. Eu tinha um péssimo hábito de quando eu era só desenvolvedor, que eu trabalhava, eu focava direto na aplicação. Eu vou desenvolver uma aplicação para resolver, não sei o quê. Não, funciona assim. Quando eu cheguei no mestrado, o primeiro baque que eu tive, o meu orientador falou, não, esquece esse negócio de aplicação, esquece esse negócio não sei o quê. Está aqui, 30 artigos para você digerir, aí você vai começar a entender como é que funciona o processo. E isso é bem interessante, isso mudou a minha vida, isso mudou a minha forma de pensar. Não chegue direto e vá querer desenvolver direto a solução, volte. É uma das coisas assim, que eu sinto falta assim, nas academias, quando eu vou dar aula, assim, eu vou orientar alguns alunos, eu vejo como eles não têm incentivo à leitura. E, gente, é preciso desenvolver esse gosto por leitura, é preciso que vocês comece, você não precisa digerir o artigo inteiro, entender todas as equações, você precisa entender mais ou menos como é que ele funciona. Porque a partir disso você vai começar a ter insights. Então comece geralmente estipulando um problema. Esse problema geralmente é a metodologia que a gente utiliza tanto no meu trabalho quanto nas matérias que eu aprendi durante o meu mestrado. A gente usou mais ou menos a metodologia da Apple, que é o Challenge Based Learning. Não estou fazendo propaganda da Apple, tá? É uma metodologia de Challenge Based Learning que ela se baseia em desafio. Você começa primeiro estipulando o problema, esmiuçando ele todo, e depois você vai focar nele. Só que como a gente está trabalhando no conceito de Machine Learning, eu tenho um problema, você vai criar hipóteses científicas. As hipóteses científicas será que, por exemplo, estou trabalhando com um processo de classificação de sentimento. Depois que eu faço esse processo de classificação de sentimento, eu preciso começar a criar hipóteses. Será que se eu mudar a estrutura de representação de dados por essa, eu vou ter um desempenho melhor? Você começa a levantar essas hipóteses. Baseado nisso, você vai ler bastante sobre processos de classificação, vai ler bastante sobre processos de extração de características, vai começar a fazer experimentos e melhor, você vai publicar e você vai ter a oportunidade de fazer network com outras pessoas. E depois disso, depois que você fez todo esse processo, você vai fazer um processo de construção de software e aí fica a seu critério. Metodologia ágil, o que você quiser utilizar para desenvolver o seu processo, você vai gerar o seu produto, seja ele um aplicativo, ou etc., ou artigos, e etc. Eu gosto bastante, principalmente, da parte de artigo, gosto muito de escrever. Gente, se eu me empolgar, tipo assim, porque às vezes quando eu estiver falando de equação eu me empolgo um pouco, porque eu gosto muito da parte estatística, então vocês me perdoem se vocês não entenderem, mas eu explico depois com mais calma. Vamos lá, começar por um problema. Eu escolhi um problema que começou no meu mestrado, que é a parte de análise de sentimentos em textos, é uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar. Não estou ainda na parte de computação afetiva, que são os sentimentos baseados, mapeados pela psicologia, e a gente tentar criar redes para eles. Eu foco nas partes de reviews de texto, então eu estou trabalhando bastante com a parte de sentimentos baseados em aspectos, que é não só dar o sentimento que está sendo expresso no texto, e sim também o que está sendo discutido. Por exemplo, o restaurante tem um atendimento excelente, mas a comida é horrível. Aí o meu método é capaz de detectar até que parte, a primeira parte da sentença, ele está dizendo que o atendimento é horrível, o atendimento é excelente, então eu consigo detectar que aquela parte é positiva e o que está sendo discutido naquela primeira parte? Atendimento, e assim sucessivamente para a segunda. O desafio para esse problema, no caso, era classificar a polaridade de 5 classes, ou seja, aquelas famosas estrelinhas, 1, 2, 3, 4 ou 5, em textos em português. Quem trabalha com NLP sabe que isso é um parto para fazer isso, porque, não vou falar escrever errado, nós temos uma variação linguística
muito diferente de estado para estado, diferente para inglês. E quem trabalha com isso sabe que existe uma dificuldade de trabalhar com português por causa dessas variações linguísticas. As técnicas de NLP têm se desenvolvido bastante com essa parte de trabalhar com extração de características, só que é difícil. É bastante porque você pega a palavra para, N formas de se escrever a palavra para, P barra, só P. Então, tipo, isso dificulta bastante os métodos. Já, por exemplo, você pega vocês poderiam falar, Bruno, você pega o SentiStrength, pega o SentiWordNet, pega outra técnica de análise de sentimentos e joga lá. Pô, para inglês tudo é bonito, as pessoas têm um padrão de escrita legalzinho, então isso é independente de domínio. Quando a gente vai trabalhar com português já não funciona lindamente dessa forma. Por isso que a gente usa ainda bastante Machine Learning para resolver esse problema. Aí a base que nós tínhamos era 11 mil reviews rotuladas em português, variando de 1 a 5. Agora vai ficar legal. Eu vou passar o processo como um todo, então desde a parte de experimentação, como é que eu construo, até eu fazer meu primeiro deploy lá em produção. Então, tipo, meio que um bloco completo. Meu processo de metodologia experimental tinha uma base de dados, ela estava rotulada, bonitinha lá, o processo de rotulação. Eu não vou falar da parte de web scraping, tá? Então, como é que a gente coletou esses dados, mas se vocês quiserem, eu posso compartilhar a base com vocês. Ela está toda rotulada, bonitinha. Foi rotulada pelos nossos voluntários lá da UFAM, eles validaram e a gente fez o processo do rótulo mais votado para tentar reduzir o erro dos rótulos dentro da nossa base. Tinha uma etapa de pré-processamento, uma parte focada só em extração de características e o nosso modelo de classificação. Vamos para a etapa de pré-processamento. A nossa etapa de pré-processamento, geralmente o padrão, quando você está trabalhando com Machine Learning tradicional, você vai para avaliação, tokenize, remoção de menções, URL, stop words, stemmer e pronto. O nosso corpus está limpo. A gente tentou fazer um diferencialzinho, a gente se baseou num artigo do Stemmer, de Steele, de 2015, onde ele usa duas ferramentas que são focadas para a parte de pré-processamento em português, que a gente chama um de corretor ortográfico, que é o Language Tools, e um de corretor gramatical, que é o Cogro, aqui da USP. Essas duas técnicas, elas são focadas em o quê? Nosso objetivo era tentar reduzir o erro que tinha no erro nas escritas das palavras que existiam dentro do texto. Então, antes da gente fazer todo aquele processo de filtragem, a gente tentava deixar o mais correto possível do português. Então, essas duas bases, elas são treinadas utilizando corpos de textos de jornais, escritores que escrevem corretinho, tudo bonitinho. Então a gente tentava pegar esses textos, a gente trabalhava com tweets, que era mais difícil ainda, a gente tentava filtrar e tentar corrigir o máximo possível. Porque qual é o problema de você trabalhar com tweet? Tweet é meio que um inferno na vida de um pesquisador, porque o cara tem 140 caracteres, ele quer escrever a matéria de um jornal dentro de 140 caracteres. Aí todo mundo sabe o parto que é trabalhar com Twitter. Então a gente pegava e tentava fazer a correção mais fiel possível. Essas duas ferramentas, elas são muito legais porque elas já têm um modelo de machine learning todo robusto, usando o princípio de máxima entropia lá dentro. Então ele já vai te dar todas as sugestões. Você joga o corpus lá para ele e ele vai te retornar todas as sugestões que você pode, de correções que você pode fazer no texto. Ele fala, olha, essa palavra aqui ela está escrita da forma incorreta. Aí o que ele vai te dar? Ele te dá a sugestão da palavra correta. Você só faz o split no texto e fica tudo lindamente perfeito, no melhor do cenário, tá? A gente não consegue eliminar 100% do ruído, aqueles outliers ainda existem dentro do nosso texto, mas o que a gente consegue trabalhar para tentar reduzir o erro. E a gente faz o próximo, depois que a gente aplica essas duas ferramentas, essa daqui é em nível de palavra, essa daqui é em nível de sentença. Então, ela sai verificando toda a estrutura e depois a gente faz o processamento normal e a gente conseguiu enxugar a nossa matriz em mais ou menos 25% de você removendo essas duas fases. Então, ela ajudou bastante para a gente. Processo de extração de características, que é meio que o bloco, né? Você limpei os dados, agora eu preciso fazer o processo de extração de características, que é converter aquele padrão de textos em padrões numéricos. Então a gente precisa, porque todo classificador é uma função f de x, vou parar com essa parte. Uma função f de x que recebe um x qualquer, recebe um x dentro de um domínio G, que é o modelo da entrada para o classificador. Aí, para o processo de extração de características, a gente tem a famosa bag of words, que todo mundo conhece, que trabalha com processamento de texto, que é aqueles unigramas, bigramas lá, que são a contagem das palavras. Temos o term frequency, que é a term frequency, o inverse document frequency, o famoso TF-DF, que é a distribuição ponderada dos termos. Só que quando a gente compara eles com o embedding, que o embedding já é um pouco mais de deep learning, esses bag of words, eles assumem que as palavras não têm interdependência entre elas. Só que quando a gente constrói uma frase na nossa cabeça, a Bárbara também já falou isso, quando a gente constrói uma frase na nossa cabeça, a gente segue regras gramaticais, a gente segue regras dentro do nosso cérebro. Então existem probabilidades entre, por exemplo, a frase "a casa é azul".
Existe uma probabilidade de A ter ligação com casa, ter ligação com E, ter ligação com azul. Essas palavras não são independentes. Dentro do nosso cérebro existem associações estatísticas que estão sendo construídas para que isso se torne verdade. Então, quando a gente fornece aqui, a gente tem matrizes bem grandes, porque cada palavra é encaixada dentro de uma coluna da matriz. Então, a gente assume interdependência entre eles. Os modelos de embedding, que são das redes neurais, eles usam um processo de correlação entre as palavras. Então, eles conseguem identificar que, por exemplo, rei e rainha têm o mesmo peso. A única coisa que difere eles é a questão do sexo. É a única diferença entre eles. Eles assumem essas interdependências. E uma teoria que nós estamos testando já dentro do meu doutorado e em outras pesquisas de mestrado também, é o uso de quantificadores de teoria da informação. Ele nasceu numa pesquisa utilizando conceitos de Shakespeare, que ele tinha texto de Shakespeare e queria identificar se um texto qualquer tinha probabilidade de ser de Shakespeare ou não. Então, dentro desse domínio aqui, a gente já conseguiu testar, eu posso passar o artigo para vocês depois, a gente já conseguiu testar em 2 domínios. A gente conseguiu testar esse domínio em chats de pedofilia. Então, a gente consegue ler um chat e a gente consegue identificar, usando quantificadores de teoria da informação, distância de Canberra, distância de Mahalanobis, distância de Canberra, distância de Jacquard, entropia de colisão, entropia de Shannon, a gente consegue identificar se existe pedofilia dentro de um chat ou não, se está sendo conversado lá dentro. E outra coisa que a gente testou também, a pesquisadora que está focada nessa pesquisa está na Universidade de Nova York agora, interligação entre a UFAM e lá, ela está usando para identificação de comentários de haters. A gente consegue identificar se existe discursos de ódio dentro de um texto ou não. E o que a gente está trabalhando agora é também tentar focar isso com essa parte de análise de sentimentos baseados em aspectos. Os artigos já estão publicados, então está livre para vocês lerem. Tá. Depois que a gente faz esse processo de extração de características, a gente foca na parte de classificação. A parte de classificação, que é a parte do treinamento dos algoritmos. Então, quem trabalha com machine learning tradicional ou com deep learning sabe a penca de parâmetros que você tem que colocar dentro de um algoritmo de machine learning. E não sabe que, geralmente quando você vai explicar isso no artigo é a coisa mais difícil. Acordei de manhã, o sol estava posicionado na posição correta, de acordo com a minha lua, eu coloquei esses parâmetros aqui. Foi essa decisão que eu tomei para encaixar dentro do meu modelo, e não é assim que funciona. Então, para você tirar esse peso, eu sou um cientista de dados, eu não quero ficar me preocupando com a questão de parâmetros. Existem milhões de ferramentas, o próprio Scikit-Learn disponibiliza para você ferramentas para você trabalhar com hiperparâmetros. É que você não se preocupa com isso, deixa o método identificar qual é a melhor combinação de parâmetros para aquele seu algoritmo. Tem o Optanity, que é um que eu gosto particularmente, mas o Scikit-Learn disponibiliza o Grid Search CV, para você trabalhar com essa parte de hiperparâmetros. E aqui dentro você só faz fornecer o range lá, tipo um hashzinho dos parâmetros que esse método precisa. Ele vai testar todas as combinações necessárias, ele vai te dizer, olha, para o teu modelo estatístico, para essas características, para essa base de dados, a melhor combinação de parâmetros é esse cara. E com esse cara ele vai te dizer, olha, a melhor acurácia que você consegue, o melhor F1 que você consegue com esse conjunto de dados é isso aqui. Então a gente percebe que classificação sozinho não resolve todo o problema, e sim um conjunto de dados que está fazendo isso funcionar. A responsabilidade não é só de machine learning. Beleza. Consegui estabilizar, o F1 está chibata. Pra gente que é de Manaus, chibata não é dar porrada nos outros, tá? Chibata, quando você fala que uma coisa é chibata, é uma coisa legal, tá? Não é dar porrada nos outros, pra gente que é de Manaus. Se chegar lá em Manaus, pô, isso aqui é chibata, o cara vai falar, pô, chibata, é verdade. O F1 está chibata, e agora? O que é que eu faço? Como é que isso daí vai para produção? Consegui estabilizar, criei todo o meu processo de machine learning, está tudo estabilizado, eu tenho certeza que meu modelo generalizou bem, só que agora eu preciso que ele funcione em produção. Eu preciso fazer o deploy desse cara, e agora eu quero ver como é que ele vai funcionar. Quero ver como é que vai ser as predições dele, quero acompanhar e ver como é que está o erro, para poder eu pegar isso que eu estou errando e retreinar o meu modelo. Então vamos lá, como é que eu faço isso? Pegar um modelo básico de... Putz, dá para ver aí? Beleza. Vou pegar um modelo básico desse mesmo bloco que eu utilizei. Dá para enxergar aí? Beleza. Aqui eu vou pegar o processo básico, estou usando o TF-DF para fazer esse processo de extração de características, que é fazer o processo de conversão à distribuição ponderada dos termos, e eu vou salvar dentro de um vectorizer. Isso daqui é tudo em Python. Aí se eu uso IDF true, que eu quero que ele use o IDF, o Inverse Document Frequency. Quando vocês estão usando TF-DF, é legal vocês fazerem essa experimentação. Pô, vou fazer com IDF, sem IDF. Só que a recomendação é que eu recomendo, usem o IDF, o Inverse Document Frequency, porque o IDF ele é legal porque quando você vai calcular... 7 minutinhos, né? Oi? 20? Ah, tá, beleza.
Quando você vai... Vou falar mais devagar, então. Quando você vai fazer... É legal você utilizar o IDF quando você está fazendo esse processo de extração de características. Por quê? Porque quando você usa só o TF é calculado só em cima do próprio documento. E o IDF é levando em consideração a base toda. É o log da quantidade de documentos dividido para a quantidade de vezes que aquele termo que você está analisando existe na base de dados como um todo. O legal do IDF é porque, assim, se você tem uma palavra que ela é rara dentro da sua base, ela vai ter um IDF alto. E isso para um modelo de extração, para um modelo de classificação, o que acontece? Isso vai ser um modelo que pode fazer ele tomar uma decisão em relação à classe que você está olhando. Então é bem interessante você dar uma pensada, pô, é legal usar IDF, mas também faça experimentos só sem IDF, para ver como é que fica. Depois que você faz essa conversão, você chamei o TF-DF, vou usar o IDF e eu quero que ele faça o fit transform. Esse clean documents é o corpus de vocês já processado. Então toda aquela técnica que eu já expliquei atrás de pré-processamento, extração de características, já foi pré-processado e os documentos estão todos limpos aqui dentro. E aqui as minhas labels, né? Porque quando a gente está trabalhando com existem os dois tipos, né? Os 3 tipos principais de machine learning, técnicas de machine learning, que é supervisionado, não supervisionado e semi-supervisionado e o online, né? Para você trabalhar com processos de machine learning no geral. Quando a gente está trabalhando com supervisionado, a gente tem 2 entradas. A gente tem um X, que é a matriz que representa os termos, e a gente tem um Y, que é a matriz de rótulos. Então, tipo, quando eu estou trabalhando com supervisionado, tipo, eu tenho alguém que conhece o domínio, então ele vai associar rótulos a cada uma das amostras. Então, o documento 1 vai ter um rótulo específico. O legal da scikit-learn, como é que ele faz esse batimento? Ele faz linha a linha. A primeira linha de características corresponde à primeira linha da segunda matriz. Então, ele faz esse batimento 1 a 1, e é assim que ele consegue identificar a ordenação dos caras. Depois que eu faço isso, eu tenho a separação do x e o y, que é o que eu preciso. Eu criei uma função train, que era só para me organizar isso, para não ficar aquele bloco assim, de chamadas dos algoritmos de machine learning. Eu só faço dizer qual é o algoritmo que eu estou trabalhando. Eu estou usando o multinomial naive Bayes aqui, mas pode ser SVM, o que vocês quiserem, tem até o SVC aqui embaixo. Eu passo o alfa, e do alfa eu passo um x e um y. Aí quando eu rodar, ele vai me dar a acurácia. Deu 90% nesse cara aqui. Recomendação, quando você tem um problema com múltiplas classes e a base de vocês não está balanceada, não se baseiem apenas na acurácia, tá? Essa é uma dica meio que pessoal, assim. Porque a acurácia é uma métrica muito genérica. Então, se você tem uma base, por exemplo, com 50 mil, uma base com 2 classes e uma instância, uma classe tem 50 mil documentos e a outra classe tem 2 documentos. Então, se ele aprendeu muito de uma classe, esse dado vai sobrepor essa classe que é pequenininha. Então, meio que você está dando um falso positivo para o seu chefe. Então, o que você faz? Você pega precisão, revocação em F1, você já tem que engolir aquele livro do professor Berthier, de recuperação da informação, para você entender como é que funcionam essas técnicas. Por que é interessante você usar precisão, revocação em F1? Porque você consegue mostrar o aprendizado individual de cada classe, no lugar de só usar a acurácia, que é uma métrica genérica que leva em relação a todas as outras classes. Então isso é complicado. Depois que você fizer isso, pronto, treinei o modelo, tá tudo lindo, dei uma acurácia maravilhosa, vamos jogar esse cara para produção. Primeira coisa que você tem que fazer é um dump desse modelo. O scikit-learn disponibiliza para vocês já fizeram o curso de Machine Learning com Python, vocês aprenderam lá tudo sobre scikit-learn, então vocês estão férias já nesse scikit-learn, então vou explicar por alto aí. Beleza? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão usar o pickling do scikit-learn, que ele permite vocês fazerem dump desse serviço. Então eu vou fazer o dump de quê? Do modelo, que é o modelo que acabou de treinar, que eu passei ele, está aqui a acurácia dele, eu vou treinar o modelo. Caso seja necessário, vocês vão precisar mexer em alguma coisa da matriz, salva lá, mas não é obrigatório. Vocês podem salvar a matriz de termos, vocês podem salvar a matriz de rótulos e também salvar o vectorizer. Por que eu preciso salvar o vectorizer? Por que eu preciso salvar a matriz que foi convertida para números? Quando a gente está trabalhando com machine learning, principalmente quando você for trabalhar, quero fazer predições em tempo real. Eu treinei numa base e agora eu vou testar numa base 2. Como que eu faço isso? Por que você precisa salvar o Vectorizer? Porque o Vectorizer vai fornecer para você que você consiga usar o IDF da base de treino. E além de usar o IDF da base de treino, o que é interessante também? Você precisa que os seus novos documentos tenham o mesmo tamanho, a mesma quantidade de dimensões da base que vocês usaram para treino. Então, se a base de treino de vocês tem 500 dimensões, os novos documentos que vão chegar para serem preditos em tempo real, eles precisam ter a mesma quantidade de dimensões. Então, vocês precisam salvar o Vectorizer porque vocês vão usar, daqui a pouco eu explico por quê. Vocês usam o Vectorizer para vocês manterem essa mesma quantidade de dimensões. Beleza, fiz o dump do cara, agora eu quero fazer predição. Abro o arquivo, uso o Pickley de novo e eu vou ler esse modelo. Depois que eu li esse modelo, eu vou colocar todas essas instâncias, aí eu vou fazer só um teste aqui. Quero predizer em tempo real. Aí eu vou estar aqui, ó.
tem um novo documento, depois que eu fiz isso, eu vou fazer o quê? Ó? Pegar o Vectorizer para ele transformar esse novo documento de texto em uma matriz numérica para me submeter isso a um classificador. Aí eu faço o quê? Uso só o transform. No treino, fit, do próprio inglês, né? Fit transform. Na base de teste, para fazer predições em tempo real, vou usar só o transform. Aí pronto. O que eu faço? Modelo predict e coloco o novo documento convertido. E ele dá a classe. Legal? Só que isso aqui é tudo lindo, né? Foi só em Python. Agora vamos colocar esse negócio em produção. Agora o negócio fica mais legal. Vamos lá. Vou usar uma estrutura simples, cliente-servidor. Uma estrutura bem simples mesmo, de cliente-servidor. Tem um client, eu tenho um server. Dentro desse meu server vai responder requisição, vai ter meu modelo de machine learning. Eu posso pegar esse meu modelo de machine learning e simplesmente pegar aquele dump e colocar um negocinho em Python lá para fazer predição em tempo real. Aí eu tenho uma função Python, que eu vou simplesmente pegar esse meu request, jogar para o Python e o Python devolve a classe que eu quero trabalhar. E pronto. Aí você pode salvar isso no banco de dados. Pô, Bruno, mas eu já sou um cientista de dados em nível sênior, isso daí está muito fácil para mim, quero trabalhar com coisa mais robusta, scikit-learn é coisa para criança, eu quero usar ferramentas robustas, eu tô brincando, né? Scikit-learn é coisa para criança, tipo assim, eu já sou o cara de Big Data, sou o cara de Deep Learning, manjo demais, assim, processo dados em altas dimensões, isso é muito fraco para mim. O que tem de robusto em pessoas que não gostam da Amazon, me perdoem por isso, tá? O exemplo que eu uso no meu trabalho, então, que dá. Vamos lá, como é que eu posso colocar isso em produção? Qual é a diferença de você? Você pode, né, não tem problema nenhum você usar o scikit-learn dentro de ferramentas em produção. Eu já usei dentro de um modelo, a gente está precisando de uma solução para resolver um problema de localização indoor, então o GPS não funciona. Então o que eu fiz? Eu tinha 4 antenas Wi-Fi, tinha 4 roteadores Wi-Fi dentro dele e o cara tinha um dispositivo que ficava dentro do bolso dele. Eu coletava a potência dos sinais em relação às antenas, as 4 antenas, e simplesmente dizia, essa posição é a posição X, essa posição é a posição Y. E eu treinei um modelo de machine learning para identificar. Ele está aqui, ele está na posição X. Então ele andava pela fábrica todinha, e eu ia classificando as posições, e no final eu tinha o track dele, como se ele estivesse correndo, andando de bicicleta, nadando, só usando machine learning tradicional. Qual foi a dificuldade de fazer isso aqui? Você tem que se preocupar com tudo. Você tem que ser full stack mesmo nesse problema. Você tem que saber manjar de data science, você tem que manjar de modelos de machine learning, só que aí começa a dor de cabeça. Você tem que se preocupar com segurança, você tem que se preocupar com balanceamento de carga. Então isso tudo meio que recai sobre você, porque você vai construir o processo como um todo. Então, tipo, é responsabilidade sua. Se você quer se desprender disso, eu quero só focar na parte de data science mesmo, você pode jogar isso para serviços que já existem. Por exemplo, eu usei o serviço da Amazon Machine Learning. Eu simplesmente me preocupei em treinar com o meu modelo, fiquei horas e horas lá verificando quais são as melhores características para o meu problema. Quando eu tinha certeza, não, é esse conjunto de características que eu preciso, eu hospedei lá dentro e criei um endpoint. Dentro desse endpoint, eu acessei pelo Bot3, que é uma interface da Amazon, para você ficar fazendo consultas aos modelos de machine learning que você criou. Aí eu fiz isso e ele ficava fazendo essas predições em tempo real, eu salvava no S3 para garantir ou em outro lugar que você quisesse, e depois eu jogava no meu banco de dados, que a gente estava utilizando. Quando eu já vou para Deep ou quero trabalhar com imagem, que já é a nossa outra solução, que eu não posso comentar sobre ela, senão eu vou perder meu emprego, a gente usa o SageMaker da Amazon. O SageMaker da Amazon é legal também porque, tipo, o Amazon Machine Learning é meio que limitado. Você hospeda o seu arquivo lá dentro, ele treina o modelo, ele dá a acurácia, está aqui o endpoint. Esse carinha é legal porque ele sobe o ambiente do Jupyter lá dentro, você consegue programar lá dentro mesmo, você compilou uma célula, ele já disponibiliza o endpoint para você e seja feliz. Depois vocês podem fazer isso, vocês podem fazer o bloco. Aí fica a critério de vocês. Quero criar meu próprio modelo e não me preocupar com o serviço de hospedagem, ou você pode simplesmente jogar dentro do server e hospedar. Tá acabando, gente. O que eu tenho que me preocupar quando eu estou trabalhando com essa parte? Pré-processamento e citação de características são chaves na classificação. São chaves na classificação. Não é só SVM que faz mágica. Nem sempre matrizes com poucas dimensões resolve o problema. Foi o caso de uso de teoria da informação. Porque teoria da informação você consegue matrizes menores. Por exemplo, com o TF-DF você consegue 500, usando quantificadores de teoria da informação, você resume 500 em 4 dimensões se você tem um problema de 2 classes. Se você tem um problema de 3 classes, são 6 atributos dentro da matriz. Nem sempre matriz com poucas dimensões resolve esse problema. Machine Learning sozinho não faz mágica, acho que eu já estou enfatizando isso a palestra toda. Não se esqueça de medir a capacidade de generalização do seu modelo. Não ache que só porque de primeira ele já deu 91%, quando você jogar em produção ele vai ser feliz. Não vai, não faça isso. Eu já fiz isso e não dá certo.
Evite overfitting e underfitting, tem os exemplos aí, tentem verificar, por isso que o 4 e o 5 é muito importante para vocês verificarem realmente se o modelo de vocês não está dando overfitting, ou seja, ele aprendeu características excessivas da base de vocês, quando chega novas amostras é só erro. Então evitem isso. Use técnicas de visualização de dados, t-SNE ou PCA, para vocês fazerem redução de dimensão e enxergar a dispersão dos dados. Às vezes vocês podem observar que o modelo o que está dando errado em vocês não é só enxergar como é que está as características de vocês, então o modelo de dispersão dos dados está convexo, se não está, o modelo de separação entre as amostras está bom, é bom para vocês observarem isso, usando técnicas de visualização de dados. SVMs sozinho não resolve, não façam como eu, quando começou no mestrado eu achava que SVM era a melhor coisa do mundo, depois descobri que é lento pra cacete. E você pode usar técnicas mais simples, como por exemplo o KNN, simplesmente calcular a distância entre dois pontos dentro de um espaço, você consegue resolver mais eficientemente. Quando eu cheguei no meu trabalho, para classificar a posição achar esse usuário dentro da fábrica, eu tacava SVM lá dentro e eu ficava, que merda, não aprendo direito, eu troquei por um KNN, por um Random Forest, melhorou muito, muito mesmo. Exemplos práticos, falei de teoria, né, e onde é que isso virou realidade na minha vida. Esse aplicativo venceu o prêmio Pro Mobile de 2015 da Samsung, então eu não tenho mais código-fonte dele. Eu tive que dar para a Samsung como prêmio, né? Tive que assinar a patente lá, que esse código é da Samsung, mas posso falar dele por alto. Esse aplicativo foi o CarePlaces, ele participou de um concurso de aplicações, que o objetivo dele lá em Manaus, é um problema que a gente tem muito grande, é falta de informação. Então as pessoas tinham problemas em identificar onde é que estavam os hospitais mais próximos. Então a gente pensou bem assim, poxa, a gente precisa resolver um problema na comunidade e a gente queria também publicar um artigo, que era a parte acadêmica, era o desafio da disciplina. Você tinha que criar um produto e além de criar um produto, você tinha que ter um método científico lá dentro. Então o que a gente fez? A gente conversou com o pessoal de usabilidade, a gente falou, vamos fazer um test drive. Em vez da galera escrever o comentário e colocar a avaliação em seguida, colocar as estrelinhas, a gente vai diminuir esse processo. A pessoa vai só escrever e a gente vai analisar o que ela está escrevendo e bater com a quantidade de estrelas. Então a gente tentava predizer qual era a quantidade de estrelas que estava dizendo naquele texto, só analisando o sentimento da sentença. Então a gente tinha aquela base de dados de 11.000 lá, textos rotulados, e a gente colocou dentro da aplicação. E dentro da aplicação você conseguia identificar quais eram os hospitais mais próximos, identificar as localizações, se ele te atendia com plano de saúde ou não, essas coisinhas, e a gente colocou um método científico. E a estrutura que a gente usou foi bem cliente-servidor mesmo, tipo, era bem apressada as coisas dentro do programa de pós-graduação. A gente tinha 6 meses para desenvolver tudo isso, ainda publicar o artigo a tempo da deadline dele. A gente usou uma estrutura com uma aplicação Android, que tinha um web service, dentro dele estava hospedado o nosso serviço com tudo aquilo que eu expliquei dentro do servidor, e a gente jogava dentro de um banco de dados MySQL. A segunda aplicação, que para mim foi genial, é das meninas que trabalham comigo no laboratório, é o POI, que foi um problema que o IBGE foi palestrar para a gente lá em Manaus, e eles disseram que eles queriam identificar a quantidade de pessoas dentro de um determinado estabelecimento, só que quando eles conseguiam essas estatísticas já estava atrasado, porque já mudou o ciclo de pessoas. Então o que a gente fez? Elas fizeram, desculpa. O que elas fizeram? Elas simplesmente organizaram isso dentro de uma estrutura e a gente começou a usar aquele conceito de sensoriamento social, que é uma coisa que a gente fala todo dia lá no laboratório, lá em Manaus. Que é o seguinte, a gente se alimenta dos compartilhamentos de vocês, de check-ins no Foursquare, de check-ins no Instagram, no Twitter, e a gente começou a se alimentar disso. Elas colocaram técnicas de agrupamento de dados para tentar identificar as regiões mais visitadas. E esse cenário aqui é em São Paulo. Por exemplo, a gente pegou as categorias do Foursquare e a gente agrupava os usuários. E a gente conseguia identificar que, por exemplo, nessa região aqui, de shoppings e serviços, existiam 220 pessoas. E a gente conseguia fornecer isso em tempo real para a galera do IBGE. Só utilizando dados de check-ins que eram fornecidos pelas redes sociais. Então a gente começava a trabalhar com fluxo de dados, ia agrupando essas informações e fornecia em tempo real para eles. E assim começavam os processos de predição. Conclusão, focamos nessa parte de transformação de conteúdo científico para fazer isso. Você pega todo o seu processo, tudo aquilo que você trabalhou durante na academia e com técnicas simples, com ferramentas simples de machine learning, você consegue colocar o seu deploy em produção. Existem as opções de você focar em colocar isso em produção, fazendo a seu braço mesmo, você sendo bem raiz mesmo, quero construir tudo assim com o meu suor, ou você pode jogar para serviços que não se preocupa, onde você não tem essa preocupação com isso, apenas com a parte de machine learning realmente. Não é só com algoritmos de machine learning que a gente deve se preocupar, blocos de construção são blocos de classificação são construídos com outras técnicas, com outras áreas de pesquisa, não só em si machine learning. Qualquer problema,
pode sim virar uma mega ferramenta. Foi que no caso que a gente fez, uma coisinha simples de ajudar nossos usuários lá em Manaus, de tentar achar os hospitais. Foi eficiente, a gente conseguiu ganhar um prêmiozinho lá. Não precisa, essa acho que é a frase que eu deixo para vocês, assim, não precisa, é uma coisa que eu uso no meu dia a dia e aprendi com os meus professores que você não precisa ser um mega gênio para fazer as coisas. Basta você acordar de manhã e decidir, hoje eu vou fazer, hoje eu quero e hoje eu vou fazer. Então acho que eu meio que deixo isso para vocês. E é isso, galera. Obrigado. Essas são as universidades, a Universidade do Estado do Amazonas, que ajuda a gente lá, parceria, a Universidade Federal do Amazonas, Dev2Go Academy e o DNS Lab. Aí esse aqui é o meu e-mail de contato, caso vocês queiram trocar ideias, fiquem à vontade. Eu respondo sempre o mais rápido possível, na medida do possível. E essas aqui são as fotozinhas do nosso grupo de pesquisa. A Vitória apresentando artigos. A gente estava aqui no Instituto Mackenzie em junho do ano passado para o Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Computação. Nosso happy hourzinho aqui na Augusta, todo mundo bebendo. Mentira, só eu estou bebendo. Esses daqui são o Leandro Okimoto e o Carlos. O Carlos foi em primeiro lugar no processo seletivo de mestrado da Universidade Federal do Amazonas. O Okimoto está hoje na Universidade de Nova York, avançando as pesquisas de mestrado dele. Os nossos alunos de iniciação científica, os nossos professores ali com a gente. Juan, nosso pesquisador mais novo, que ganhou o Best Paper, ganhou como melhor paper do Simpósio Brasileiro de Computação Ubíqua e Pervasiva, eu defendendo meu artigo. E esse aqui é o Happy Hour e despedidas dos nossos professores, que hoje eles moram no Texas, em College Station. Eles trabalham, o nosso professor lá é professor convidado e eles dois fazem pós-doc lá dentro. E esse aqui é o nosso grupo de pesquisa. É isso, galera. Obrigado. Pergunta?